pra quem empreende, não existe segunda a sexta das 8 às 5, cara. Isso é lenda total. Ai, faça o que você ama e você não vai trabalhar nunca mais. Meu amor, você trabalha o triplo. Estamos com mais um episódio do Arte Fala. Estou aqui com uma arquiteta maravilhosa, que é nossa amiga também, a Thaís Amadeu. Tá? Se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai estar vendo isso. Mas é um prazer te receber aqui na minha casa. Obrigada. É seu escritório também, quando você precisar, venha, é sempre muito bem-vinda. A Lindsay é uma querida aqui no escritório. Eu sou formada já tem mais de 10 anos, então a arquitetura sempre foi uma paixão muito grande na minha vida, sempre quis muito fazer, apesar de ter me desvirtuado um pouco na época de vestibular. Eu achava que... eu pensei em outra coisa. Quando eu fui fazer vestibular, eu pensava em hotelaria. Em hotelaria, mas era assim, pura ilusão de que eu achei que eu ia fazer hotelaria e ia super viajar, ia ficar fora e, A grande ilusão que todo mundo tem. Isso não existe, né? Minha mãe sempre me alertava, falou assim, quando você tiver, todo mundo estiver viajando de verdade, você vai estar trabalhando, né? Essa é a real. E aí ela falou, não, tá bom, então faz um semestre de arquitetura e se você não gostar, tá tudo bem, depois você faz o que você quiser. E, cara, me apaixonei, assim, de um jeito. No primeiro semestre? Eu comecei a fazer faculdade de manhã, eu entrei na faculdade muito nova, saí do colégio, já fui pra faculdade, entrei na faculdade com 17 anos. E fazia faculdade de manhã, então pra mim era uma continuidade da escola, assim, né? Era um ritmo muito tranquilo, né? Eu não precisei mudar de cidade, eu fazia faculdade aqui, eu continuava morando com os meus pais. Mas eu sempre tive uma inquietação, assim, de que eu queria fazer mais, de que eu podia contribuir mais, de que eu queria ajudar mais, de que eu podia fazer, né? Sempre além. Fazer além. Fazer o além e além. Acho que isso me movimenta até hoje, na verdade. E aí eu fiz o primeiro semestre, né, como experimental e me apaixonei. E comecei a trabalhar na área já desde o primeiro semestre. Você já fez estágio? Já comecei a fazer estágio com o professor da faculdade que me convidou pra ficar no dia a dia do escritório. Será aquelas alunas dedicadas? Ai, acho que sim. Professor, acho que sim. Na escola não era não. Na escola não era não. Eu era bem mediana, assim, eu não era a turma do fundão, mas também não era a primeira da fileira. Mas eu tava ali, era esforçada, né? E aí na faculdade? Na faculdade a gente eu me achei. achei. Que é uma carreira, né? Eu me achei assim completamente. A faculdade me despertou assim por gostar de estudar, porque era uma coisa que eu gostava de fazer. Então, eu já te falei que eu fiz arquitetura, que eu tentei fazer. Não, como assim? Curiosidade. Por que parou? Eu fiz 6 semestres de arquitetura, então. Como assim? Porque é o contrário, o que você falou que se achou, se encontrou. Você, sério, você achou? Eu falei, não. Mas você tá na E arquitetura. por isso que eu falo assim, hoje, é até engraçado, porque assim, eu falava, não, eu quero fazer arquitetura, eu era apaixonada, eu sou apaixonada pela arquitetura. Mas não a arquitetura que eu imaginei, é o meio que eu estudo. E hoje o universo da arquitetura, né? E eu lembro quando começava a me gerar dor, sabe assim, aquelas aulas, nossa, estrutura, quando entrou em estrutura, aí eu falei, não quero isso pra mim, não quero. Tranquei, tentei, que aconteceu várias coisas também, tive filhas, assim, que entrou no meio da história, mas aí me gerou peso. E aí eu falei assim, cara, não quero, assim, hoje eu me encontrei, sabe isso que você sente? Eu me encontrei na gestão. Tipo, eu quero ser gestora, né? Quando você se encontra, entende, tanto que eu falo assim, eu quero poder, eu tinha muitas dúvidas, né? Fazer assistência social, porque eu gosto de contribuir, a gente gosta de contribuir. Só que você precisa entender qual o meio que é a sua vocação para que você contribua. E hoje eu acho que no empreendedorismo eu encontrei essa forma de contribuir com os meus parceiros, com os meus colaboradores, com o pessoal, com os clientes. Então, assim, relacionamento, né? O relacionamento pessoal é muito forte. É um relacionamento, eu amo conhecer pessoas novas e entender de negócios. E às vezes eu tô numa reunião estratégica com a equipe, a gente vem uma ideia, às vezes eu tô em reunião de parceria de negócios, vem uma ideia, sabe? Então tem muito a ver com o empreendedorismo mesmo, onde eu me encontrei. E você também vem do empreendedorismo, né? Só que você tá no meio da arquitetura. Dentro desse assunto, tá? Empreendedorismo, que é onde eu me encaixo muito, só que eu acho que eu sou uma forma mais generalizada do empreendedorismo, porque eu me vejo em outros negócios também. E eu vejo você muito dentro do empreendedorismo na arquitetura. E trazendo isso, eu vejo que os arquitetos faltam um pouco desse empreendedorismo. Eles saem da faculdade
engraçado, eles saem da faculdade assim, sou arquiteto, projeto, mas arquitetura é só projeto? Fala um pouquinho sobre isso. Menina, arquitetura é um universo gigante, né? Um universo gigante. E acho que realmente gera uma ilusão muito grande. Hoje em dia, com a internet, celular na mão, as pessoas mostram aquilo que elas querem mostrar, né? E quem tá na arquitetura também, não é diferente. Então mostra o que é bonito, a obra entregue, tudo arrumado, tudo limpo, tudo organizado, as coisas funcionando. Mas a vida real não é essa, né? A vida real não é essa. E a faculdade, de fato, ela não te ensina gestão na faculdade de arquitetura. Gente, quem entra na arquitetura entra pra desenhar, entra pra escolher cor, entra com essa visão. Eu assim, hoje, por tudo que eu já vivi dentro da arquitetura, realmente é muito difícil definir o que é arquitetura, mas depende muito do que você quer fazer dentro da arquitetura. Eu vejo, né? Então, assim, eu gosto muito da criação, mas eu aprendi que dentro da arquitetura a gente tem tantas outras coisas para administrar que outras coisas me encantaram. E principalmente aquilo que foi o que acho que foi o que conectou muito a gente foi a questão de que a arquitetura é feita por pessoas, né? E aí você não sai da faculdade aprendendo isso e você precisa aprender. Você precisa aprender a falar com um cliente, que pode ser um médico, um advogado, um juiz, tantas outras coisas, né? Mas você também tem que saber falar com o seu Zé da obra, explicar e desenhar e ter essa paciência, porque ele que faz o negócio. Exato. É ele que põe. E a valorização precisa ser muito grande para esses profissionais, né? Sim. E o arquiteto, não, às vezes, eu tenho a impressão, principalmente quando a gente fala em arquitetos novinhos, estão saindo da faculdade, sai com um ego um pouco grande, né? Porque acho que não tem profissão que você sai assim. Não, sai da faculdade achando que você é. Aí você chega e esquece que às vezes a pessoa ali, o prestador de serviço, né, o Zé da obra, ele sabe mais do que você, porque ele tá anos na experiência. Escola da vida, do próprio trabalho, né? Às vezes para te ensinar como não fazer, mas é um aprendizado, acho que tudo é aprendizado, né? A gente tem que ter assim, muita humildade para saber que se coloca no teu lugar. Você é arquiteto, você tem um papel na mão, mas ele tem experiência na vida. Exato. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Então você ter essa abertura de aprender, de ensinar, de trocar, de respeitar o lugar dele, de ele te respeitar. E a gente, né, também tem o fator mulher na obra. Como assim? Com essa cara? O que você tá fazendo aqui? O que você quer me ensinar? Eu tô há 30 anos fazendo isso. Você chegou agora, né? Então você passa, assim, por umas situações bem difíceis. Eu ia entrar nessa pergunta, assim, como que é ser empreendedora mulher? Principalmente nessa área em que a gente lida com muitos homens e você está numa posição de liderança. É difícil, mas eu brinco assim que tudo na minha vida eu tento ver sempre posso mexer. Eu sou uma pessoa que, poxa, eu tenho uma expectativa muito boa na vida, assim, em tudo que eu vou fazer, sabe? Por mais dificuldade, cara, todo mundo tem. O tempo vai passar do mesmo jeito. Vai depender muito do que eu vou fazer, como eu vou fazer, do resultado que eu vou alcançar. Então, é colocar um foco positivo no negócio e realmente é muito difícil você lidar. Você chegar numa obra, né, mulher, você tem que pensar, gente, é bobagem. Infelizmente, a gente tem que pensar e tem gente que pensa diferente, mas eu vou falar a minha posição. Vamos ver se a minha é igual ou diferente. Eu acho que você tem que pensar em como falar, em como se vestir, em como se portar, em como você vai tratar certos assuntos, porque você realmente precisa, e infelizmente eu penso igual, penso igualzinho. Eu escutei uma vez uma frase de uma moça que participou do Big Brother, ela é médica, e ela falou uma coisa que pra mim ficou aquilo colado na minha mente, e ela fala: toda vez que uma mulher abrir a boca pra falar alguma coisa, vai ter 15 homens pra duvidar. Né? Algo parecido com isso, tá? Mas e é verdade. A gente tem força pra fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Então, pra gente isso tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem. Né? Então, isso começou muito cedo, né? Porque eu comecei a estagiar cedo, eu comecei a ir pra obra cedo, eu comecei a lidar com esse universo muito cedo. E aí você escuta um monte de groselha, mas tudo bem. A gente faz parte. Leve e passa, sabe? Mas eu penso muito igual você em relação a isso. Eu respeito todas as opiniões, né? A gente tem que entender. Só que é uma coisa que eu tenho por vida, assim, cara. A gente ainda vive numa sociedade um pouco machista, sim. E a gente não vai quebrar o machismo com um extremo do outro lado. Sim. Mas
Mas nunca são os bons. extremos não são bons. Então eu acredito no posicionamento. Então assim, se eu estou lidando com um homem, eu vou ter sorriso no rosto, eu vou ter simpatia, a minha essência vai estar ali. Então assim, a gente precisa entender esse posicionamento. Então o empreendedorismo feminino, eu acho que é muito importante a gente entender essas nuances, sabe? Sim. Dentro do... Você está no meio da obra ali. Eu estou no meio também da obra, não tanto quanto... Né, do chão, da fundação, como um arquiteto, mas a gente lida nas finalizações ali no acabamento que tem muito homem. E também no mundo empresarial, reuniões de negócios, são muitos homens. Então a gente tem que ter esses pequenos cuidados, mas eu acho que a gente consegue, como você falou, a gente tem força para provar que a gente pode, sabe? E não é e os nossos foco. Resultados vão falando por nós. Exatamente, isso que eu ia te falar. O foco não é me provar. Sim. Não é provar que eu sou boa, provar que eu sei. Não é isso, isso é eu sei fazer. É só ser. É só ser, de verdade, né? E ter a paz, assim, de Deus, de que, cara, só ser, porque o faz resto... o seu, você estudou, você sabe que você não sabe, você aprende, vai atrás, busca e... ter o coração humilde pra entender que você vai errar. É tudo consequência, isso é muito legal. Isso só você aprende vivendo, né? E isso é o empreendedorismo. Pensando assim, trazendo todo esse contexto, eu fico, vamos voltar pro pessoal que tá saindo da faculdade, né? Cru, né? Cru. O que você pensa que seria assim, de repente, uma ideia disruptiva que ajudaria essa leva, assim? O que, depois de 10 anos trabalhando na área, assim, o que eu vejo, né? Eu demorei muito pra montar uma equipe, pra trabalhar comigo. Hoje eu tenho pessoas trabalhando comigo. E vejo que a gente está lidando com uma geração muito complicada para o mercado de trabalho, né? Eles têm assim, uma facilidade muito grande de informação, eles têm uma obesidade mental muito grande, muito conhecimento e raso, diverso e raso. Né? Não existe profundidade naquilo que, primeiro, assim, definir um foco para eles assim, é completamente desafiador, né? Para não falar impossível. E aí já é um passo. Se você conhece um adolescente de 16 anos que sabe que quer mesmo amor, abraça e traz pra você. Entendeu? Porque é muito difícil. Então essa dificuldade que eles têm de primeiro definir o foco e depois se aprofundar. Então... Porque muitos vão pelo o que o pai quer fazer, ou então viu ali, pensou que é fácil, vou fazer, e a não se questão encontrou de rede social que leva a gente a ver só o lado bom. As pessoas não postam as dificuldades, é muito difícil. Então eles vão, assim, por aquilo que Nossa, a arquitetura é um universo maravilhoso. Amor, não, você não tá entendendo. Não, eu vou me formar, eu vou em vários coquetéis, eu vou conhecer gente, vou viajar. E, na boa. Eu não sou essa pessoa, não julgo, acho que tem profissionais e profissionais, né? Mas eu gosto de ver a coisa acontecer. Eu gosto de ver o trabalho acontecer. Claro, a gente merece a recompensa do nosso trabalho, isso é completamente básico, consequência. Mas não é meu foco. Né? A gente tá no dia a dia comigo, você sabe a maneira como eu lido com tudo isso. E aí eu pensei muito nisso, eu falei, não, eu preciso, eu vou, primeiro, assim, é uma troca. Né? Eu trabalhei também numa empresa e o meu diretor ele falava, tipo assim, cara, a empresa é uma troca. Né? A empresa precisa de vocês, funcionários, e vocês precisam da gente. Né? Vamos fazer esse negócio funcionar? E era essa a proposta. Só que assim, né, desde que eu entrei na faculdade, que comecei a pensar o que eu queria, né, da minha carreira, eu não sei se isso é um privilégio, mas eu sempre tive muito claro o que eu queria. Isso é muito bom. E é difícil. É difícil. Mas eu sempre tive muito claro assim, eu não vou trabalhar a minha vida toda numa empresa, com um horário pra bater. Você já sabia disso? Eu já sabia. Você é empreendedora. Eu já sabia. Talvez eu não tivesse nem conhecido dessa palavra, empreendedorismo. Acho que não. Mas eu tinha ideia do estilo de vida que eu queria. Então isso já me abriu assim um clarão do que eu deveria fazer. E eu sempre fui muito controladora, né? Glória a Deus, pela terapia a gente melhora, né? A gente amadurece, a gente... Por isso que a gente se dá tão bem, porque a gente tem as mesmas falhas, os mesmos aprendizados. Exato. E aí eu fui moldando isso, né? Com 17 anos eu tinha uma planilha do Excel com todas as minhas idades, onde eu queria estar profissionalmente, onde eu queria estar familiar. Ah, isso não, eu não tinha, não. Era o meu nível de controle, assim, absurdo. Não, né?
Vou sair da faculdade com tal idade, eu vou estar casada, vou estar com filho, vou ter viajado pra tal lugar, eu já vou ter o carro X, eu vou ter o salário Y. E cara, pega esse arquivo assim e joga na lixeira, porque você não tem controle das coisas, zero, né? Mas assim, o importante é você ter, acho que uma visão de futuro do que você quer, do que quer. Como você vai chegar nesse caminho, né? São muitas vertentes. Antes de eu empreender, eu estava com muita dúvida, né? Porque eu estava com os problemas antes de sair da empresa onde eu estava. Eu falei assim, meu Deus, eu quero sair, eu não estou mais me encontrando aqui, não estou tendo mais resultado. E quando eu estou sem resultado, não adianta, eu preciso sair. Aí eu sou gerado por resultado, assim, né? Então eu falei, eu preciso de resultado, meus resultados caíram, eu não quero mais. Mas tem possibilidade de... Eu não quero mais. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Mas o que eu vou fazer? E aí um amigo me trouxe essa história, ele falou assim, Camila, a vida é como se fosse... você tem que entender que é como se você pegasse vários ônibus, mas você tem um destino. Então imagina sair da onde você tá e ir lá pro norte, você sabe onde você quer ir. Vai precisar de um ônibus e até tal ponto você vai precisar ir naquele ônibus. Depois você desce, muito obrigada, me levou até aqui, eu vou em um outro ônibus. Exatamente. E aquilo fez sentido até hoje na minha vida, porque assim, se a gente vê a nossa história, nada foi em vão. Tudo foi como se uma passagem que foi importante a gente passar para que a gente chegasse em um outro ponto, né? Então assim, as empresas que a gente passa, que a gente amadurece. Que a gente chora nesse caminho. Porque algumas pessoas vão, outras ficam, outras vêm, outras continuam, né? Descem no mesmo ônibus e sobem. Então, é meio que isso, assim, né? E a gente vai amadurecendo e chegou lá no final e fala assim, nossa, valeu a pena, né? E não desistir. Eu acho que isso é muito importante. Principalmente pro empreendedor, né? A gente que tá ali todos os dias, e pra quem empreende, não existe segunda a sexta das 8 às 5, cara. Isso é lenda total. Faça o que você hoje você não vai trabalhar nunca mais. Meu amor, você trabalha o triplo. Eu tava até com uma colaboradora nossa que perguntou esses dias, né, assim, eu não sei o que eu faço da vida, se eu vou empreender, se eu não vou. Eu falei assim, cara, o empreendedorismo ele é custoso. Sim. Ele é custoso, né? Grana, tempo, saúde. E principalmente porque o empreendedorismo, ele é a longo prazo, né? Você que tem, aquela pessoa que tem a visão do curto prazo precisa ser CLT. Não tem como. Então precisa da segurança, do controle, tipo, eu quero ter férias, vou ver, porque assim, cara, você não tem como. Muitas vezes você vai ter que ficar 2 anos sem férias. Você vai ficar 3. Pra não falar que eu não tô. Eu tirei 4 dias. Amiga! Foi 4 dias de férias, então. Eu não posso agora dentro de um CLT você tem 30, 20. Então essas questões aí. Recebendo, amor. Essa é a realidade. Mas enfim, tem essas vantagens e desvantagens em tudo. Sim. Né? Eu brinco e converso com todo mundo aqui do escritório, quem divide a vida comigo, sabe? Eu sempre falo assim, a vida choices, né, baby? Você escolhe. E nada é 100% ótimo, 100% horroroso. Exato. Você abre mão de domingo, você abre mão de sábado, você abre mão de tempo com a família, mas assim, por um tempo. Né? As pessoas, elas não são só trabalho também, né? A gente tá falando de empreendedorismo. Eu não quero que as pessoas entendam que empreendedorismo é algo ruim, não é. Eu acho que é um negócio ótimo pra quem tem. Você só precisa ser pra você. Eu acho que só tem que entender a essência, porque eu falo todo mundo deveria ser empreendedor. Não, gente, o empreendedor não é pra todo mundo. E não é pra amadores. Não é pra amadores. O Brasil não é pra amadores, meu bem. Aprendi a não falar que as coisas são difíceis, mas as coisas são desafiadoras. É isso mesmo. Porque você tem que estar exposto. Né? Eu falo preparada, a gente nunca tá. Né? Eu não sou mãe, mas eu acho que você é mãe, você vai saber falar. Provavelmente você não estava preparada para esse momento. Não. Né? Ninguém tá. Aí você aprende. Você tá tudo bem. Você vai errar. Ninguém morreu, tá todo mundo lindo, as filhas estão maravilhosas. É isso. Né? E pra empreender a mesma coisa, você não tá 100%, você não tá preparado. Você pode fazer faculdade, pós, MBA, tudo, cara. Você chegou no mundo real. Eu fiz gestão, né? Fiz isso, fiz aquilo. Cara, faz inglês 12 anos e vai morar fora. Me fala o que valeu esses 12 anos. Ajudou? Lógico que ajudou. Mas deu o norte, né? Mas assim, o dia a dia, cara, é vivendo, é a prática. Sim. Né? E o
meu objetivo e o meu propósito que eu entendi nesses anos aí que eu tô nesse meio de arquitetura é que eu não tô aqui só para fazer um projeto bacana, né? A arquitetura para mim é de fato minha ferramenta, meu caminho, meu trabalho, é o que eu sei fazer. Mas assim, eu me apaixonei também por esse lado das pessoas, de desenvolver pessoas e tal. E eu falei, cara, eu vou precisar dessa geração que a gente tava falando há pouco tempo, de que eles, né, têm essa dificuldade, então por que não prepará-los? Por que não abrir essa oportunidade para eles, né? Então hoje, aqui com a equipe, é um projeto nosso de realmente desenvolver essa galera que está saindo da faculdade para chegar aqui mais preparado, né? Vai chegar 100%? Não, nem eu tô. Né? Todo dia eu aprendo alguma coisa. Mas você chegar zerado, cara, é muito difícil. É muito difícil, você apanha muito. E desiste muito mais fácil, né? Desiste muito mais fácil. Com certeza. Então você sendo essa ferramenta, esse caminho de transformação de mente pra eles, eu acho que... Eu acho que isso também como um propósito de vida, sabe? E trazer assim, poxa, dá pra colaborar. Eu acho que, né, eu falo, tudo é muita coisa, todo mundo é muita gente. Eu não vou conseguir ajudar todo mundo e também não vou conseguir fazer tudo. Mas um pouquinho que eu conseguir fazer, tá excelente. Vamos lá, vamos pensar, vamos trabalhar, sabe? Eles podem contribuir demais comigo e eu também acho que eu posso contribuir. E esse é meu papel, e isso que eu quero fazer. Que legal, Thaís. É muito claro que tá claro o propósito de vida, né, da sua vida dentro do que você está fazendo. Né? Eu acho que a Lince é uma ferramenta para isso. Ela tá muito mais com a cara aberta aí no comércio, muito mais exposta a isso. E a gente vai fortalecendo essas parcerias juntos. Eu acho que a ideia também de trazer esse projeto é justamente assim, fortalecer todo mundo. Vamos crescer juntos. Eu imagino, pode chegar alguém pra mim aqui, poxa, tô saindo, sei lá, tô na faculdade, preciso de um estágio. Beleza, chegou aqui, vai ver arquitetura, vai ver planilha, vai ver número. Cara, não gosto nada disso, mas eu gosto de interiores, eu gosto de planejar. Pô, vou mandar você pra Camila. As pessoas precisam fazer aquilo que elas gostam pra elas fazerem bem feito. Exato. Né? Quando eu tava trabalhando lá na incorporadora que eu trabalhava, eu tinha na minha mente assim, o dia que eu tiver a minha empresa, eu preciso saber quais são as pecinhas que precisam estar em lugares que elas têm que estar gostando do que fazem, porque elas vão fazer bem feito, não vão precisar brigar com ninguém. E isso é gestão. É você exatamente identificar o que aquela pessoa tem de bom. É uma pessoa mais introspectiva, não adianta colocar ela pra atender público. Não vai funcionar. A gente passa isso muito na Lince, né? Eu falo para as meninas do brinco. Eu falo assim, não, pra aqui, não encaixou, vamos vir pra cá. Porque você vê potencial na pessoa, você vê que a pessoa quer, se dedica, mas ela não se encaixou naquele papel. E aí a função não quer dizer que ela é ruim. Da gestão é entender. Aqui eu acho que é o perfil, né? Se conhecer, falar assim, aqui ela vai se dar bem. E a gente tá nesse processo aí. E eu tinha muita resistência, assim, de analisar as pessoas como número, sabe? Porque numa empresa muito grande, você é um número. Só resultados, fulano produziu X, Y, esse serve, esse não serve, tipo assim, sabe? Qual é a essência daquela pessoa? Cara, essa pessoa tem família, essa pessoa tem um objetivo, ela tem um problema. Naquele dia ela não produziu por conta disso, por N fatores. Né? Essa humanidade que eu acho que a gente, e o empreendedorismo também é esse valor. Eu acho que a diferença, né, do empreendedor e o empresário, porque o empresário ele precisa ter essa parte toda técnica da gestão, mas o empreendedor precisa ser inovador. Eu acho que não dá pra romantizar, sabe? Né? Não dá pra romantizar e falar, trabalho com pessoas, hoje você não tá bem, vai pra casa. Não dá. Amor, assim, eu senti assim, eu tô aqui contigo, entendeu? É isso, eu estou contigo. Eu acho que e por exemplo, né, eu acho que o exemplo fala mais que qualquer liderança inspiradora. Gente, tá, muito obrigada pela sua participação, adorei assim o papo. Sempre. E pra finalizar, dá uma dica aí pro pessoal que tá assistindo. Minha dica pra você que tá começando é fique muito atento àquilo que você gosta de fazer, que você tem prazer em fazer, que você faz, que você não vê a hora passar, seja desenhar, seja planejar, seja ir pra obra, seja lá, falando dentro da arquitetura que é o meu universo, né? Mas esteja muito atento àquilo que você gosta, que com certeza é ali que você vai prosperar. Esse foi o 3º episódio do Arte Fala. Fiquem ligados, vamos estar postando aí regularmente com convidados, surpresas, escritórios maravilhosos, parceiros da Lince. Espero que vocês estejam gostando, vai ser muita coisa boa daqui pra frente.